Mais direito do que que propriamente deveres. deveres. O cara já tá lá pagando a pena. Ele já tá cumprindo a pena. Então, se tá Já era até cumprindo, pra ter não deve- saído, a verdade é essa. Não, com certeza. Isso daí já há muito tempo. Olha, o Márcio, ele é um preso político, tá? Por isso que ele escreveu, em 2017, ele escreveu o direito penal do inimigo. Por que do inimigo? Porque ele é um preso perseguido. Sim. Pela mídia, como o Rabin Sim. falou, pela opinião pública e pelo próprio judiciário também. Para vocês terem uma ideia, a LEP fala sobre a progressão de regime para o preso. Então, assim, o preso entra no regime fechado, E progride depois a ele pena. vai progredindo, né? O Márcio sempre teve bom comportamento dentro do presídio, tanto em Bangu 1 quanto na penitenciária federal. E vai progredindo, vai para semi-aberta, depois vai para aberta, depois vai para um livramento condicional, de acordo com o comportamento dele, se ele não teve falta grave e tudo mais. O Márcio nunca progrediu de regime. Nada. Esses anos todos no regime fechado. Todos esses anos. E o mais regime rigoroso. fechado. Rigoroso, né? O mais rigoroso. E o mais rigoroso. Quer dizer, ele ficou 10 anos em Bangu 1, em regime fechado. E depois ele foi para federal em 2007. 2007, bem lembrado. Foi para federal, em Catanduvas, e de lá para cá ele nunca mais saiu da Só federal. fica rodando. Só fica circulando. Rodando nas federais. De federal para federal. Então, assim, como que uma pessoa dessa vai receber uma ajuda do Estado para uma ressocialização? É quase impossível. Eles não trabalham para isso, né? Não trabalho para ressocializar, para reciclar ninguém. Não. Para poder. Primeiro que o preso sai da penitenciária, não tem um dinheiro nem de passagem. Eu cansei de ver lá em Bangu, quando o Márcio estava preso, às vezes a gente estava ali fora, né, se organizando para entrar para visita, saía vários presos, né, com alvará, tudo direitinho, chegava lá. Fora, eles não tinham um dinheiro de passagem, que o Estado não tem condição de dar um dinheiro, pelo menos de passagem, para o preso chegar até a sua casa. Sim. Mas a quentinha, eles cobram quase R$300 a quentinha. Aí, Uma quentinha azeda. Azedo ainda por cima. azeda, que ninguém nem consegue verdade. comer aquilo ali. O almoço é meio-dia, 7 horas, 8 horas da manhã, a quentinha tá chegando no presídio. Sim. Então, quer dizer, é uma coisa que... Como que você vai fazer? Aí o cara sai lá, saia tonto, aí a gente se aproximava, começava, tá saindo, tô saindo, consegui meu alvará e tal. E aí o cara ficava tonto ali, perdido, e não tinha uma passagem para chegar na sua casa, na casa da família, na casa da mãe. Então, isso é uma coisa assim, muito desumano. O sistema prisional, porque eles só vão aumentando a quantidade de presos, vai jogando, vai lotando os presídios, vai lotando, mas dá o direito dos presos e a dignidade humana que os presos precisam para, pelo menos, assim, refletir lá dentro e pensar, poxa, aqui isso não é vida, o crime não compensa. O que é que valeu a pena? Não valeu a pena. Tudo que eu fiz, tudo que eu... Pois é. Né? Assim, cometeu um erro, sim, mas ele está ali, está pagando pelo erro, mas ele tem direitos, tá, reservados pela própria LEP, que ele tem que gozar daqueles direitos, e isso não acontece. E com o Márcio, principalmente, ele nunca gozou de nenhum dos seus direitos, porque tudo para ele é sempre vedado, tudo para ele é sempre, né, bloqueado, e que não pode ir. Lá na federal piorou ainda, piorou. As coisas pioraram. Então, quer dizer, agora em agosto, o Márcio foi preso em agosto de 1996, como minha mãe já disse, ela estava presa, a minha mãe. Eu me senti um pouquinho mãe, né? Eu quero até aí falar para as mamães, já falamos no início, amanhã vai ser transmitido esse podcast. Você, mãe, que tem seu filho preso, não desista do seu filho, não. Continua lutando pelo seu filho. Porque eu me senti um pouquinho mãe, porque embora tenha a minha tia, que é irmã da minha mãe, que dava esse suporte, né, cuidando, que minha mãe foi presa várias vezes, mas aí teve uma hora que Deus falou, não, dessa vez ela vai ficar um tempinho aqui para poder eu trabalhar, né? Trabalhar. E aí foi quando ela ficou quase 6 anos, mas assim, eu me sentia um pouquinho mãe,
do Márcio, que eu sou a irmã mais velha, depois de mim vem a minha irmã Silvia, depois vem o Márcio e depois vem o caçula, que é o Cristiano. Então, eu sempre me senti um pouquinho mãe, né? E pela ausência da minha mãe, eu queria proteger também, né? Queria também estar junto, estar perto. Tanto é que aonde o Márcio estava, eu estava lá. Né? Eu tava Verdade. arruma a casinha aqui branca, eu vou ficar por aqui mesmo, né? Não era evangélica ainda, mas assim, se o Márcio estava no Manguinho, eu estava lá no Manguinho. Se o Márcio estava em Vigário Geral, eu estava em Vigário Geral. Se o Márcio estava lá no Complexo, eu estava lá no... Eu morei em todas as comunidades. Então, assim, lá na Vila Norma, né, minha mãe presa, aí eu que cuidava, eu que lavava roupa, ajudava minha tia a cuidar dos meus irmãos, que eram menores, e a minha tia também, graças a Deus, sempre cuidou de nós também, na ausência da minha mãe, mas a minha mãe, como ela falou, ela sempre foi pai e mãe de todos os seus filhos, nós 4. E assim, mas a minha mãe nunca deixou faltar nada para nenhum de nós dentro de casa, com toda a dificuldade dela, mas assim, não faltava o alimento, não faltava o estudo básico, né? O essencial. Não faltava, cuidava quando a gente estivesse doente, ela cuidava e levava para o hospital e dava o suporte. A minha mãe sempre foi, naquela época não tinha Jesus, era muito louca assim, né? Muito, muito doida. Meu Deus, mas só assim, Jesus. o carinho de mãe, e ela supria essa questão da ausência do nosso pai, né? Que faleceu tanto o nosso quanto o pai do Márcio bem